O homem foi tão fraco que, mesmo estando ele no paraíso, não resistiu à tentação e caiu. Mas Cristo nos mostra como é ser forte e resistir a todas as tentações, estando no deserto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus contida na liturgia da Santa Igreja Católica nesta terça-feira continua na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 12 a 15, 17 a 19 e de 20 a 21. Paulo aqui estabelece um claro paralelismo, uma grandiosa antítese entre Adão e Cristo. Tal como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte atingiu todos os homens, uma vez que todos pecaram. A Igreja Católica nos ensina, irmãos, que o pecado de Adão não foi apenas um mau exemplo, mas uma privação original da santidade e da justiça devidas, ou seja, o chamado pecado original que nos afastou da graça de Deus. Não se trata de culpa pessoal pelos descendentes, não, mas de uma ferida que atingiu a natureza humana, transmitida por propagação e não por imitação. E é esta a realidade que nos inclinou para o mal. Como João mesmo vai dizer em sua primeira carta, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza não vem do Pai, mas do mundo, ou seja, do maligno. E nos afeta, porque ela nos afasta da plenitude da vida com Deus, ou seja, o pecado de Adão trouxe a condenação a todos. Porém, nos versículos 15, 17, 19 e 21 da carta aos Romanos hoje, Paulo vai nos mostrar a obra de Cristo, que não apenas repara o dano de Adão, mas a supera infinitamente. O dom gratuito não se compara de modo algum à transgressão. Onde o pecado gerou condenação e morte, o dom da graça e o dom da justiça de Cristo trouxeram a justificação e a vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1987, define a justificação como a obra mais excelente do amor de Deus. É o perdão dos pecados, é a santificação interior do homem. Fomos justificados pela obediência de Cristo, ou seja, por Cristo, com Cristo e em Cristo somos capazes de ser santos, em contraste com a desobediência de Adão. O versículo 20 é a síntese de todo o nosso consolo. Onde, porém, abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça, a graça de Cristo, irmãos, é maior do que todo o pecado do mundo. Esta graça é a participação na própria vida de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos afirma, no parágrafo 1997, um dom que nos capacita a viver na justiça e a reinar na vida. E o que é, então, reinar na vida? É exercer com Cristo a senhoria sobre o pecado, vivendo a caridade, a virtude suprema da santidade. É sair totalmente da vida perversa e bagunçada pelos desejos humanos, como a ganância por dinheiro, a pornografia que assola muitos e muitos seres humanos hoje no mundo, as drogas que corroem totalmente a dignidade, a inveja, a comparação com outras pessoas, tudo aquilo que nos desestabiliza, tudo aquilo que causa a desordem no homem, tudo aquilo que bagunça a nossa vida, o estado de espírito, isso vem desse pecado, do maligno. E somente a graça é capaz de nos capacitar a viver em santidade. Só que essa maravilhosa notícia não nos deixa acomodados, irmãos. Ela exige uma resposta, exige ação. É o que nos mostra o Evangelho de Lucas hoje. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Esta imagem remete ao vestuário dos antigos, que precisavam cingir a túnica para trabalhar ou viajar. Um símbolo de prontidão, um símbolo de serviço, de ação. A lâmpada acesa é o símbolo da fé viva, do conhecimento da palavra de Deus e da caridade operante. A santidade na teologia católica não é um estado passivo, mas uma vida em estado de missão e prontidão. É viver cada dia de modo a ser encontrado por Jesus no serviço e na oração. Ele nos chama a ser os homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater.
essa expectativa da vinda do Senhor, seja quando nós morrermos ou na sua segunda vinda, é o motor da vigilância cristã, irmãos. Não se trata de um medo paralisante, mas de uma santa expectativa de quem anseia por esse encontro. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade eu vos digo, ele vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e há de servi-los. Esta é a inversão do reino, o Senhor, o Mestre, que se torna o servo, cumprindo promessa da última ceia. Nossa vigilância e serviço, então, são recompensados com o próprio serviço de Cristo, que nos alimenta com o corpo e o sangue, a Eucaristia, que nos acolhe no banquete celestial. A santidade é a certeza de que Deus nos servirá coroando nossos esforços com a sua glória, irmãos. Essa santidade que buscamos em Jesus é o fruto da superabundância da sua graça e o resultado da nossa real vigilância fiel. A justificação gratuita em Cristo nos restaura e nos torna de fato filhos de Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1996. Por nossas forças, não somos capazes de ser santos, mas pela força da graça que atua em nós, somos capazes de obras ainda maiores. A prontidão que Jesus exige é a nossa alma se preparar e se esforçar para corresponder a essa graça, que diga que nós possamos dizer sim, eis aqui, um escravo do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. É a luta diária contra o pecado, a concupiscência dos olhos, da carne, a prática da virtude, irmão, e a busca sincera dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Então, é necessário manter a lâmpada acesa através da oração constante. E como eu sei disso, irmãos? Eu vivo isso. A graça já superabundou. Eis aqui um ex-dependente químico, um ex-fumante, um ex-alcoólatra, um ex-viciado em pornografia, um ex-amante do dinheiro, um ex-vidrado em sexo. Eu fui e você ou já foi ou vai ser resgatado. Onde havia escuridão, hoje resplandece a luz de Cristo. Busque a Ele, se entregue sozinho aí onde você está na sua casa, não sei. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, estaremos juntos no reino dos céus. O Senhor, que é infinitamente bom, nos pede apenas para estarmos prontos, de coração aberto, como servos que esperam o amado Mestre. Então, estejamos prontos, combatendo o bom combate. Que a Virgem Maria, a Imaculada, nossa Mãe, modelo de santidade e de serviço vigilante, interceda por nós, para que, acolhendo a graça de Cristo, possamos perseverar na justiça e estarmos prontos para abrir-lhe a porta, recebendo a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.